A equipe de reportagem da Rádio Clube 1190M, neste final de tarde, começo de noite de terça-feira. Neste momento, nós nos encontramos aqui na Escola de Educação Básica São João Batista, onde os alunos começam a chegar. Alguns deles, é claro, bastante tristes, porque a notícia vinda em meia tarde de hoje comoveu não só alunos, professores e também diretores aqui da escola. Neste momento, os alunos, companheiros de sala de classe do segundo ano estão se preparando para então fazer a homenagem a Matheus Bordignon Silveira, de 18 anos. Ele que nos últimos dias foi vítima de um atropelamento no centro da cidade de São João Batista e que no dia de hoje não resistiu e teve o óbito decretado no hospital na capital do estado. Neste momento, a equipe de reportagem da Rádio Clube acompanha e daqui a pouquinho nós estaremos conversando e prestando também a última homenagem a este jovem que acabou perdendo sua vida fatalmente em um acidente de trânsito no centro de São João Batista. Boa noite. Eu sei que não é uma situação, como diria assim, tão boa, né? Mas nós temos que agradecer a Deus ainda pelo fato de que Ele nos mostra muitas coisas, né? Com a nossa vida diária. Então a gente convidou vocês para vir aqui, até porque o Matheus, para nós, né, da escola, ele é uma pessoa legal, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que realmente cativava as pessoas, né? Talvez eu, como diretor, sendo um pouquinho mais rígido, ele também conquistou, né, a minha vida nos dias que aqui conviveu com a gente e que conviveu comigo nos últimos 2 meses, né? Eu sei assim que ele ensinou muito para mim em determinadas situações. Participava junto com a gente no Conselho Deliberativo e lá ele sempre foi um aluno que realmente fazia aquilo que era bom para vocês e ele defendia as ideias dos alunos. Então o Anderson também participou sempre junto, mas o Matheus foi uma pessoa assim que no primeiro dia que eu participei com ele, a gente discutiu de forma bem interessante, né? Mas como pessoas, né? E que depois ele e eu, a gente se tornou amigo porque a gente começou a conviver. Então esse Matheus que eu conheci nos últimos 2 meses, foi um Matheus que realmente queria e estava buscando algo mais importante para a vida dele, tá certo? Então, para não continuar e não alongar muito, eu queria convidar o Marcondes, né, que vai fazer uma leitura de uma mensagem em nome de todos os alunos, de toda a escola, né, para a família, né, para dar força realmente à família. A minha voz neste momento é também a voz de todos os alunos, professores, funcionários e direção da escola que conheceram a tua vida e presenciaram as suas lutas, as suas brincadeiras, o seu trabalho de doação e principalmente o seu amor à vida. Muito jovem, o nosso querido amigo Matheus deixou este mundo material para se transformar em essência pura e viver numa nova dimensão de paz, perto de Deus, com certeza por merecimento. Um colega maravilhoso, prestativo, brincalhão, amável e que quando chegava alegrava todo o ambiente com o seu carisma. Um aluno exemplar, esforçado e muito carinhoso com os seus professores. Arrancava sorrisos nos piores dias e seu olhar era contagiante. Sabia ouvir, dar conselhos e seu amor e amizade alcançava nossas almas. A ardor da partida hoje não se apaga a alegria da chegada que nunca chega. Podemos falar sobre o passado ou o futuro, mas a única realidade que temos é o presente, um momento tão triste e de inconformidade, até mesmo de revolta. Mas precisamos lembrar que temos que viver cada instante como se fosse o último, pois o hoje nunca retornará, e você viveu cada instante como se fosse o último. Pedimos a Deus também que dê força para a sua família e todos os seus amigos. O que nos resta é rezar e pedir a Deus para que sejam fortes neste momento tão difícil. O que fica em nossos corações é a imagem do Matheus alegre,
feliz e principalmente amigo. Não morre quem nos outros vive. Prossegue a tua caminhada, amigo. Vai com Deus e com certeza deixarás muitas saudades. Eu queria deixar assim um momento, se algum amigo, né, do Mateus quisesse fazer algum comentário dele, falar alguma coisa. Alex, gostaria de falar alguma coisa? Boa noite. Então, como todos já sabem, infelizmente a gente perdeu um amigo, mas a gente tem que agradecer porque a gente ganhou um anjo. E aí, até mesmo o Mateus sabe que provavelmente de onde que ele esteja, ele vai estar olhando por nós. E como até mesmo eu ouvi ontem pessoas dizerem que, graças a Deus, que ele foi no momento da vida dele assim que ele estava diante de Deus, ele estava junto com a gente na igreja. Ele não era uma pessoa assim que chegava e falava eu te amo, isso e aquilo, mas às vezes, por ele não falar isso, ele demonstrava de outras maneiras, tipo, vindo, abraçando, beijando. E eu vejo que cada pessoa que está chorando hoje, derramando sua lágrima, que não seja em vão, mas que seja o próprio amigo do Mateus, ou os próprios amigos de Mateus, e que a última, ele antes da gente ter ido, de eu ter chegado no acontecido, ele me mandou o último áudio. Eu acredito que o último áudio do WhatsApp foi pra mim, no caso. E ele pegou e falou assim, ô Pajé, vamos junto, vamos, apura aí, porque a gente está só te esperando. E então isso quer dizer que eu tentei o mais rápido possível, mas quando eu cheguei e estava descendo ali a rua do Puel e já vi ambulância, já vi carro. E eu acredito assim, que os 20 minutos, a meia hora que a gente estava separado, que eu fui em casa tomar banho, me arrumar, então é os 20 minutos que poderiam perder a vida dele, no caso. E quando você chegar em casa, ou até mesmo com os amigos, nem precisa ser os familiares, mas dê um abraço, um aperto de mão, um beijo, diga que ama, isso e aquilo. Porque o Mateus, o último áudio que ele me mandou foi assim, apura que a gente está só te esperando. Então, ele já sabia que provavelmente teria alguma coisa para acontecer. Se eu tivesse ido 5 minutos antes, talvez não tivesse acontecido, mas estava nos planos de Deus. Então, esse é o problema. Se está escrito nos planos de Deus, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acredito que se ele não está mais aqui conosco, é porque Deus precisava de um anjo lá em cima. E é isso que eu quero dizer a todos, para vocês. Eu não sei se alguém é da igreja ou se não é da igreja, vocês até podem julgar, porque eu já fui muito julgado. Porque assim, a gente nunca foi os melhores alunos, a gente nunca foi os meninos bem certinhos, e a gente era totalmente ao contrário disso. A gente sempre fazia algazarra, a gente sempre brincava, a gente sempre avacalhava, sempre eram os piores alunos, vamos dizer. E talvez essas brincadeiras, essas besteiras que a gente fazia, é o que está acontecendo hoje, é a falta que a gente sente hoje. E eu só quero dizer também, agradecer primeiramente a Deus, que mais uma vez a gente está aqui e que Deus possa levar ele em paz. É isso que eu tenho a dizer. Neste momento eu converso com Alex Soares, ele que também é companheiro, ou era companheiro de classe de Mateus, amigo do Mateus, e conviveu os últimos minutos, podemos assim falar, antes e durante o acidente, o qual vitimou então aí o Mateus. Agora, Alex, a perda de um amigo, como é que você encara isso? Realmente é muito difícil e no caso, como era 3 anos de amizade,
eu mais ou menos já meio que me conformei, mas tipo, as pessoas que vêm, os amigos que realmente são mais recentes, que vêm dar força, deseja força, isso e aquilo, a gente meio que tenta confortar, sabe? A gente que já é mais um amigo mais antigo e coisa, a gente pega e tenta confortar as pessoas que já são mais, como é que eu vou dizer, os amigos mais recentes. E realmente é muito difícil porque a gente sempre estava fazendo bagunça, sempre estava bem, ele era bem extrovertido, bem brincalhão, e a gente sempre perde um pouco da graça, isso e aquilo, algumas piadinhas, algumas coisas, a gente realmente deixa de fazer por lembrança dele. Então, acredito que seja muito difícil, vai ser um bom tempo que a gente não tá dando um baque, então é isso que a gente faz. Realmente não tem palavras para descrever tudo que está acontecendo. Agora, Alex, pelas informações, você foi uma das últimas pessoas com quem o Matheus conversou, foi isso mesmo? Isso, realmente. Eu, antes de eu chegar, que a gente tinha acabado de sair de um retiro da igreja, e só deu tempo dele em casa buscar o carro e eu ir em casa tomar um banho para me arrumar, que a gente ia sair depois. Então, e nisso aconteceu o ocorrido. Eu acredito que eu seja uma das últimas pessoas que ele tenha conversado. Ainda falando sobre o Matheus, como vai ser de agora em diante você chegar na escola e não mais encontrar o Matheus? Olha, vai ser uma barreira gigantesca pra gente que é amigos. Vai fazer muita diferença, vai fazer muita falta, sabe? Ele realmente vai fazer muita falta pra gente. Alex, se você pudesse deixar as últimas palavras para o Matheus, onde ele estiver, se assim ele possa ouvir, que palavras você deixaria para ele? Manão, as últimas palavras que, se eu tivesse ao teu lado, que eu pudesse te falar, é que realmente a gente te ama muito e a gente vai estar orando e sempre te deixando, desejando muita fé, muita alegria, e onde que tu estiver sempre vai estar levando essa tua alegria de sempre. Te amo. Tá aí Alex Soares falando. Obrigado, Alex. Neste momento, a equipe de reportagem da Rádio Clube conversa com a Fernanda Fumagalli, ela que era companheira de classe do Matheus e que agora, após as homenagens, também fala pra gente. Agora, Fernanda, momento de tristeza para vocês. Gostaria que você primeiramente descrevesse como era o convívio com o Matheus. O Matheus era um menino assim, levado, gostava bastante de aprontar com a gente. Quando a gente não tinha nada para fazer, estava sem aula, ele ia contar suas piadas sem graças, aprontar com a gente, contar piada, mexendo na gente, não deixava a gente triste. A gente não via um menino triste, a gente via um menino feliz, que se acontecesse algum problema ele dizia que era só ré na vida, era um menino assim. Fernanda, agora os últimos dias foi um momento de bastante tristeza para vocês. Como é que foi essa angústia de vocês? A gente o tempo inteiro atrás de notícias, querendo saber, né, o que estava acontecendo, se ele melhorava, se ele piorava, tentando entrar em contato com a mãe dele para saber como estava a situação dele, se ele tinha chance, se ele não tinha, era uma angústia assim, sem fim. Fernanda, e hoje quando chegou a notícia, como foi? Eu estava almoçando, a minha amiga me mandou uma mensagem dizendo: amiga, desligaram os aparelhos dele. Eu parei de almoçar na hora, corri para minha mãe. Meu tio estava na minha casa, que era encarregado dele, por sinal. Sim, abracei ele também e fiquemos sem reação, assim, sem saber o que fazer. Fernanda, e agora como é que vai ser voltar para a sala de aula sem o Matheus agora? Vai ser triste. O ano passado a gente já perdeu um amigo, assim também, companheiro de turma, alegre igualzinho a ele, o Lucas. E agora, assim, a gente sem o Matheus vai ser bem triste, porque a gente não vai ter mais ele brincando com a gente, nem contando as piadas quando a gente estiver sem aula. Se nesse momento você, em nome dos amigos, pudesse falar as últimas palavras do Matheus, que vocês falariam? Você foi bom enquanto esteve com a gente e vai fazer muita falta. Essa foi a entrevista com a Fernanda, colega de classe do Matheus, para a Rádio Clube Jonathan Cordeiro.